E aí, pessoal, vamos falar sim sobre os pontos colocados na coletiva de Renato, os pontos que me atingem pessoalmente, só para a gente esclarecer por respeito a vocês, nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Não vou botar, obviamente, publicidade aqui, porque é apenas para fazer um contraponto sobre o que foi colocado ontem e o que eu penso sobre a manifestação do Renato. Eu tenho algumas situações aqui que eu separei hoje com mais calma, via a entrevista e analiso aqui algumas situações aí pontuais, assim, não o que eu penso do ponto de vista geral. Isso eu passei ontem na Rádio Gaúcha. Eu acho que a crítica, ela precisa ser colocada. O Renato tem todo o direito de fazer essa crítica. Eu não vejo nenhum problema nisso. Acho que o contraditório é fundamental. Sou sempre pelo contraditório, então não tenho problema nenhum com a crítica. Só que alguns pontos, 3 especialmente, que o Renato toca na entrevista para me atacar, que eu preciso posicionar. Separei 3 pontos, tá? O Pelotas, a minha relação com Pelotas, o Ronaldinho e as caixas de som, e sobre pedir para voltar para a gestão, se eu entendi bem. Sobre o Pelotas, é mentira que eu estive nos rebaixamentos do Pelotas, ou no rebaixamento. É mentira. Eu cheguei no Pelotas em 2009, nós subimos para a primeira divisão, aí eu fiquei lá em 2010, até a metade do ano, quando fui fazer o projeto com o Antônio Vicente Martins, o Simões, o Odoni, para o Grêmio. Mas eu me dediquei ao Pelotas, era um trabalho para ser profissional, mas acabou sendo um trabalho quase abnegado também, porque a gente acabou vendo um clube de uma outra realidade, mas aquele episódio nós subimos e não caímos, como disse o Renato ontem, que claramente ele recebeu. O Renato não está interessado no Pelotas, então ele recebeu do staff dele ali, das pessoas que circulam ele, os assessores dele, e então, só para posicionar a verdade aqui para vocês terem entendimento. Depois eu saí do Grêmio, voltei até lá, mas saí antes dos processos de rebaixamento do Pelotas, do processo, ou dos, isso faz muito tempo já. Mas eu não estava. E se estivesse, nenhum problema. Mas é só para posicionar a verdade sobre isso. Sobre Ronaldinho e as caixas de som. A gente leva como folclore a história das caixas de som. E ontem o Renato ataca uma página muito triste do Grêmio. Eu era diretor de futebol profissional. O diretor de futebol não organiza eventos. Mas eu não tenho problema nenhum em colocar para mim a história das caixas de som, porque acho que é da vida. Eu tive a ideia de contratar o Ronaldinho, eu fracassei. É verdade dizer que eu fracassei. É verdade. O Renato tem razão. Eu fracassei como dirigente naquele episódio. Eu não ganhei aquele campeonato gaúcho como dirigente, que ele era o treinador, naquele que para mim é o pior jogo da história recente do Grêmio, aquele 3-2. Eu era o dirigente e eu fui... eu fiquei envergonhado pela tristeza que eu passei para a torcida do Grêmio. Eu era o dirigente, assim como outros colegas, e ele era o treinador. Mas eu me sinto envergonhado, peço sempre perdão para o torcedor do Grêmio, porque aquela é uma triste página. Triste página. E naquele ano teve o episódio, sim, das caixas de som, o que eu considero isso. Eu tentaria contratar o Ronaldinho mais uma vez, mas sei que fracassei e ele tem razão em dizer que aquilo foi um fracasso. Quando estava lá eu não fiz nada, e é verdade, porque o Ronaldinho realmente foi um fracasso. Sobre pedir para voltar para a gestão, eu quero de uma maneira um pouquinho diferente tratar isso, porque quando eu saí do Grêmio e entrei no mundo da comunicação, eu abri mão completamente do mundo político do Grêmio. Completamente. Todas as relações que eu tenho com dirigentes do Grêmio hoje, elas dão conta, muitas vezes, de aproximação, mas de aproximação no sentido jornalístico, e não de voltar a fazer parte da gestão. Quando eu abri, eu sequer sócio fui durante um tempão, exatamente para não me confundirem com a figura política que eu tinha. Até para não me confundirem. Mas, talvez
e isso foi a partir do canal do YouTube, eu voltei a ser sócio. Eu voltei a ser sócio. Exatamente porque eu pedia para as pessoas se associarem. E aí eu dizia, pô, eu não posso pedir e não me associar. Então eu voltei a ser sócio. E talvez seja por isso que tenha colocado isso. Nunca pedi para o presidente Romildo para voltar para a gestão e nunca pedi para o presidente Alberto Guerra voltar para a gestão. Tinha uma relação de amizade com o Alberto Guerra, não tenho mais, é preciso posicionar isso também, não tenho mais relação de amizade nenhuma com nenhum dirigente, então não existe aproximação, e eu não voltaria, por respeito que eu tenho ao microfone, eu não voltaria a trabalhar como dirigente do Grêmio. Tu tá de um lado da mesa, tu não pode estar nos dois, ou tu tá num, ou tu tá no outro, e eu tô muito bem no lado da mesa que eu tô. Dito isso, só para posicionar, eu quero também colocar a ideia do que eu penso sobre esse tipo de manifestação. O Renato tem todo o direito de criticar quem o critica. Eu, muitas vezes, critico, outras elogio. Eu e o Pedro, por exemplo, esses dias pedimos que o Renato fosse o Alex Ferguson do Grêmio. Isso foi um elogio. O que acontece? Não pensem vocês que o Renato escuta o Sala de Redação. Não acreditem nisso. Isso é a indústria do recorte que chega para o Renato, não se sabe por quem, para exatamente botar um pouco de lenha na fogueira. Uma espécie de técnica. Faz parte também. Faz parte. Quando tu tá nessa linha, tu tem que ter consciência que tu vai apanhar, que tu vai bater. É assim, este é o meio, este é o contexto. Eu não tô nem um pouco chateado com esse episódio, porque eu sei, e tô há muitos anos no meio do futebol e sei como funciona isso. Eu só queria posicionar esses 3 pontos aqui que me deixaram um pouco incomodados, porque não são necessariamente verdade, sobretudo o episódio do Pelotas e esse pedir para voltar, para se aproximar. E aí o Renato, no final da coletiva, diz, enquanto eu estiver aqui, ele não vai entrar. Eu sou sócio do Grêmio, eu entro no Grêmio a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Sobre a política do Grêmio, eu não posso dizer nada, porque eu não vou entrar. Então, eu não posso me referir a isso dessa maneira, mas o Renato coloca assim e ele tá lá, e ele foi, de alguma maneira, o Grêmio está de acordo com essa manifestação dele. O Grêmio, a gestão do Grêmio, os vice-presidentes, os diretores, todos estão de acordo com isso, porque até o momento não tiveram nenhum tipo de manifestação contrária ao que disse o Renato, e isso também é do jogo. O Grêmio tem o direito de tomar o caminho que quer, e talvez esse seja o caminho que o Grêmio escolheu. Eu acho tudo isso muito normal, tirando uma ou outra inverdade aqui, e eu vou repetir. Não foi o Renato que foi pesquisar a minha participação no Pelotas. Né? Então, as pessoas que falaram para ele colocaram isso apenas para tentar denegrir, para tentar criar alguma situação, mas está tudo bem também. Não tem nenhum tipo de mágoa, não tem nenhum tipo de incomodação além dos fatos. Eu estou desse lado, outros estão do outro lado, a minha tarefa é ver e criticar e elogiar, e a tarefa do Renato é fazer o time jogar bem, como ele está fazendo e como ele está sendo muito elogiado, como curiosamente foi ontem muito elogiado e como hoje vai ser de novo se o Grêmio seguir ganhando, e assim a gente espera. É essa torcida que a gente tem por um Grêmio sempre melhor e sempre mais forte. Com relação aos assessores dele, ou as pessoas que de alguma maneira criaram isso, e também institucionalmente ao Grêmio, eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso, porque hoje eu queria só esclarecer esses pontos aqui, para que a gente tenha, até por respeito às pessoas que me seguem e que de alguma maneira ficaram muito impactados, recebi muitas mensagens. Eu tenho aqui, quero fazer um agradecimento especial às manifestações públicas do Meneghetti, do próprio Alex Bagé, do JB, das pessoas que publicamente me apoiaram ali. Eu recebi alguns recortes
das manifestações deles, e eu agradeço demais isso. Sempre lembrando, isso é da vida, isso é do jogo, e é preciso ter tranquilidade para entender isso, né? É preciso ter tranquilidade para entender isso. Vou seguir, não esperem nenhuma mudança de postura, vou seguir elogiando e criticando os fatos. Sempre os fatos, sem nenhuma mágoa sobre isso. Se o Renato acertar a escalação no jogo da quinta-feira, ganhar do Botafogo, eu vou estar na fila aplaudindo. Se ele errar e o Grêmio perder, eu vou estar criticando, como sempre faço. É assim o funcionamento, e quando a gente toma isso e a gente amadurece, a gente nota o seguinte: é duro? É, mas é da vida. E é preciso ter tranquilidade também para saber que quando tu fala, tu precisa obrigatoriamente saber ouvir também. E ontem foi o dia de ouvir, e isso também faz parte do jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.